Eu hoje quero começar uma nova série, cujo título da série é isso aqui: Cheios do Espírito, consequentemente capacitados para vencer. Essa é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para nós. Que nós estejamos repletos, cheios do seu Espírito, plenos do seu Espírito, porque isso é o que nos capacita para sermos vencedores. E a vontade boa, perfeita e agradável de Deus é que você seja um vencedor em todas as áreas da sua vida. Emocional, espiritual, financeira, família, não importa. Pode botar o nome que você quiser. A vontade boa, perfeita e agradável de Deus para você é que você seja vencedor e mais que vencedor. Amém? E essa é um princípio do qual você não pode abrir mão. Eu sei que há muitas pessoas que criticam, muitos teólogos e pastores e igrejas que criticam esse tipo de mensagem. Só que isso aqui eu não tirei de um livro do Paulo Coelho. Isso aqui eu tirei da Bíblia. Amém, gente? Isso aqui, você vai ver, eu procuro sempre fundamentar as minhas... Embora muitas coisas que eu diga aqui venham da pena do apóstolo Paulo, mas é outro Paulo, não é o Coelho. É outro, é Paulo de Tarso, é outro Paulo. E a gente precisa entender que a vontade de Deus para você é que você seja um vitorioso. Amém? Algo diferente disso, falar que nesse mundo só dores e sofrimentos, isso é uma mensagem que vem do quinto subsolo do inferno. Convencendo você a ser conformista com o sofrimento e com as derrotas e com essa vida que não decola. Ah, meu filho, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não é assim que a banda toca. Essas lutas fazem parte da vida. Se você está passando por dificuldades e lutas, não significa que você não é crente, que o Espírito Santo não está em você, que Deus não te ama, que você não é crente de verdade. Isso sim é conversa para boi dormir. Isso é conversa fiada. O crente passa por lutas sim, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Amém? Então eu preciso entender que Deus quer me capacitar com ferramentas, com armas, para que eu possa enfrentar o dia mal e mais do que sobreviver, sair do outro lado vitorioso. Não importa o tamanho da sua luta. E quando eu falo para você aqui sobre estarmos cheios do Espírito, sermos cheios do Espírito e com isso capacitados para vencer, eu quero começar falando para você sobre alcançar sucesso pleno. Alcançando o sucesso pleno. Porque Deus quer que você seja bem sucedido em tudo que você fizer. Eu vou mostrar isso para você. Quem diz isso, mais uma vez, não sou eu. Quem diz isso é a própria palavra de Deus. Você pode dizer isso comigo? A Bíblia é Deus falando comigo. Amém? A própria Bíblia mostra isso para nós. Eu vou mostrar para você versículos que dizem isso. Que Deus quer que você seja bem sucedido em tudo o que você fizer. Quando eu falo de sermos cheios do Espírito Santo, eu estou falando de você, como um cristão, ter a plenitude do Espírito Santo. Você ter o Espírito Santo habitando em você e o Espírito Santo sobre você. O que é isso, pastor? O Espírito Santo, o nosso relacionamento com o Espírito Santo, ele se dá em dois níveis ou duas etapas. O Espírito Santo em você e o Espírito Santo sobre você. Você não pode fazer uma escolha, eu quero um ou outro. Não, eu preciso dos dois. Porque o Espírito Santo em mim, mais o Espírito Santo sobre mim, é como a panela e a tampa. Eu não faço uma escolha, o que eu vou comprar? A panela ou a tampa da panela? O que eu levo, só a panela ou a tampa da panela? Gente, eu não sei se você quem já fez pipoca em casa alguma vez? Dá para fazer pipoca numa panela sem tampa? Até dá, mas o trabalho vai ser grande de ficar catando a pipocada para tudo quanto é lado, né? Vai ser grande. Então é mais sábio fazer a pipoca com a panela com tampa. Você precisa da panela e da tampa. O Espírito Santo em você é a panela, o Espírito Santo sobre você é a tampa. Isso é a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo em você é para a produção de fruto. Fruto do Espírito, não são os frutos do Espírito. A gente ouve por aí muitos pastores ensinando erradamente. Nós vamos agora ensinar essa semana, esse mês, sobre os frutos do Espírito Santo. Não são os frutos do Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo. É um fruto só, com 9 elementos. É um fruto só. Se você tem um elemento, você tem os 9. Amém? Você não pode pensar, pastor, eu tenho esse fruto, mas não tenho os outros 8. Não, se você tem um, você tem todos. Porque é um fruto só. Se fala de fruto, imagina, é uma comparação que o apóstolo Paulo faz.
Não existe um pé de laranja que só dá casca de laranja. O outro pé só dá caroço de laranja. O outro pé só dá suco de laranja. Aí você junta os três e consegue uma laranja só. Não. O pé de laranja, ele dá o fruto da laranja. E a fruta da laranja tem vários elementos que compõem uma laranja. O fruto do Espírito é um só. O fruto do Espírito é o caráter de Jesus. O fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Jesus. O Espírito Santo em você. Quando é que o Espírito Santo vem habitar em você? Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você nasce de novo, você passa a ser templo do Espírito Santo, casa, habitação do Espírito Santo. Deus tira de você a velha natureza, a natureza pecaminosa, a natureza adâmica, contaminada pelo pecado, a natureza que perdeu o convívio com a glória de Deus. Ele coloca em você agora a natureza do próprio Deus. Então o Espírito Santo agora vem habitar em você, para produzir o caráter de Deus, o fruto do Espírito. Mas você também precisa do Espírito Santo sobre você. E isso forma a plenitude do Espírito Santo, o Espírito Santo em você e sobre você. Algumas igrejas pensam que a primeira experiência de ter o Espírito Santo em você já é o batismo com o Espírito Santo. Não, a Bíblia me mostra muito claramente que são duas experiências separadas. Você vai em João capítulo 20, e a Bíblia está mostrando para nós que Jesus, depois de ressuscitado, os discípulos estavam trancados num quarto, com medo das autoridades, há 3 dias, desde o dia da crucificação, e não estavam mais aguardando a ressurreição de Jesus. Eles estavam tementes trancados num quarto, e de repente Jesus, apareceu no meio deles. E quando Jesus aparece, eles pensam que é um fantasma. Eles tentam correr, mas não conseguem sair do quarto, porque Pedro havia escondido a chave. E eles ficam ali, tentando sair. Jesus, calma, sou eu, paz, haja paz. E até que eles entendessem que era Jesus e se acalmassem. Aí Jesus então, quando eles se acalmam, Jesus diz: recebam o Espírito Santo, e sopra sobre eles o Espírito Santo. O que estava acontecendo ali? Ali não houve línguas, não houve palavra de profecia, não houve nenhuma manifestação dos dons do Espírito. Ali os discípulos estavam recebendo o Espírito Santo, eles estavam nascendo de novo. Ali estava sendo removida a velha natureza e sendo colocado agora o Espírito Santo, a nova natureza do próprio Deus, em cada um daqueles 11 discípulos, porque Judas já não estava mais no meio deles. Aí Jesus, ele quando vai ascender, você já entra agora no livro de Atos, no capítulo 1, Jesus deixa uma recomendação para os discípulos. Ele vai ascender aos céus, mas antes de ascender, ele deixa uma recomendação para os discípulos: fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que venha sobre vocês o Espírito Santo. Mas Jesus já não tinha soprado o Espírito Santo? Mas não foi sobre eles. Jesus soprou o Espírito Santo neles. Eles tinham agora o Espírito Santo neles. Aí Jesus diz: aguardem até que venha sobre vocês o Espírito Santo. E 50 dias depois, no dia de Pentecostes, estavam todos os 120 discípulos de Jesus, os 11, mais toda essa galera que formou um número de 120 pessoas, num salão, no cenáculo, que hoje em dia você pode visitar, está lá em Jerusalém. Eu já estive lá 2 vezes, a última viagem que nós fizemos a Israel, os pastores, o pastor Bené, a gente estava juntos, fizemos uma visita àquela sala onde os discípulos receberam o Espírito Santo, aquele salão onde os discípulos receberam o Espírito Santo, e aí sim, o Espírito Santo veio sobre eles, e o Espírito Santo sobre você, ou o batismo com o Espírito Santo, é para a produção de dons. E Jesus disse que eles receberiam o Espírito Santo sobre eles, para que eles fossem testemunhas eficazes, não apenas com ideias e filosofias teológicas, mas que eles agora fossem testemunhas também com poder. Então o crente não pode abrir mão dessas 2 experiências. Eu preciso de uma, eu também preciso da outra. Não associe falar em línguas, batismo com o Espírito Santo, com emocionalismo puramente. Você pode se emocionar: pastor, eu nunca falei em línguas, só ora por mim? Oro, eu vou colocar as mãos na sua cabeça. Você pode tremer, chacoalhar, aleluia. Então, ótimo, você se emocionou, sentiu arrepio na espinha, mas não confunda isso com o batismo com o Espírito Santo. Você pode ser batizado com o Espírito Santo a qualquer momento, em qualquer lugar, onde quer que você esteja. Só o que você precisa é pedir e crer, só. E se despojar de ideias e conceitos errados sobre isso. Se desbloquear, para você ter a ousadia de abrir a sua boca e falar em línguas, e não ter medo disso. A gente vai mostrar para você aqui que falar em línguas é algo fundamental para a edificação da sua vida espiritual.
para o fortalecimento do seu espírito. Então você não pode abrir mão disso. Você não pode dizer, não, essa experiência, Jesus eu quero, a nova natureza eu quero, o batismo com o Espírito Santo eu acho que é meio esquisito. Não se guie por experiências que você viu em algumas outras igrejas. Ah, pastor, eu já vi em algumas igrejas, aqueles cultos pentecostais demais, camarada pula, saculeja, parece que está possuído por um espírito qualquer, aquilo eu não quero, nem precisa. Nem precisa. Se aquilo é o Espírito Santo eu não quero, nem eu. Não se preocupe, não é por aí que a banda toca. Mas você precisa se conscientizar da necessidade que o cristão tem de ter a experiência plena do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em você, o Espírito Santo sobre você, manifestando os dons, para que você testemunhe com poder. Amém, gente? Quando você tem a plenitude do Espírito Santo, você está capacitado para alcançar sucesso pleno. Para alcançar sucesso pleno. Sucesso é algo que todo mundo deseja. Eu não conheço nenhum ser humano que no seu estado mental normal não queira alcançar sucesso. Mas quem é a pessoa de real sucesso? O que é real sucesso? Porque no mundo as coisas são extremamente voláteis e relativizadas. O mundo em geral associa sucesso com fama e dinheiro, não é isso? Em geral o mundo associa sucesso com fama e dinheiro. Muitas vezes você conhece pessoas que são tremendamente famosas, mas que, sem que você saiba, porque isso às vezes não vem a público, são tremendamente infelizes, deprimidas, angustiadas. Isso é sucesso? Está na mídia todo dia, mas é uma pessoa de sucesso? Para mim, não. A pessoa tem dinheiro à beça, tem dinheiro que não acaba mais, mas já teve 3 divórcios, 5 casamentos, 3 amantes, tem um filho em cada esquina, e não se dá bem com ninguém, uma confusão danada. Isso é sucesso? Tem dinheiro para fazer o que quiser, mas isso é sucesso? De jeito nenhum, isso é derrota, isso é uma vida de miséria, amém, gente? Então eu preciso entender o que é real sucesso. Deus planejou uma vida de sucesso para os seus filhos, amém, gente? Se tem alguém passando mal, alguém ajuda. Ok, está tudo certo. Deus, ele planejou para os seus filhos uma vida de sucesso, amém, gente? Ah, desculpe, não era alguém passando mal, não. Ok, acho que é um garoto especial. Tudo bem, está tudo certo. Deus é bom. Deus planejou para o homem uma vida de sucesso, amém, gente? Deus planejou uma vida de sucesso para os seus filhos. E o sucesso divino inclui sucesso espiritual, emocional e material. Negar isso é negar a palavra. Achar que Deus tem para você somente ou simplesmente sucesso espiritual, gente, Deus quer para você uma vida de sucesso espiritual, mas nessa vida só sofrimentos e dores, aleluia. Não, isso é uma visão torcida, distorcida e errada daquilo que a Bíblia nos apresenta. Deus quer que você seja uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida, amém? Incluindo a área material. Coisas que podem produzir sucesso, que as pessoas atribuem, se eu tiver isso aqui, eu tenho sucesso. Talento é uma delas. O ser humano é um ser multitalentoso. Não há ninguém aqui nessa sala que não tenha talento. E jamais conheci alguém que só tenha um talento. Ninguém tem um talento só. Todos nós somos multitalentosos. Todos nós temos muito mais talentos do que imaginamos. É óbvio, Deus é imaginativo, é criativo e nos criou diferentes. E há talentos que você tem que eu não tenho. Em compensação, eu tenho certos talentos que você não tem. Eu admiro demais quem sabe cozinhar bem. Mas eu não cozinho. Para mim, cozinha é um mistério. Eu entro ali, eu gostaria de ter aquela habilidade. Às vezes esses programas de receitas, de cozinheiros, de chefes famosos e tal, e eu fico impressionado que o camarada dá uma receita e ele vai fazendo a receita, né? Ele vai dando a receita e vai fazendo, e ele, olha, põe a sal à vontade, mete a mão assim no saleiro, puxa e joga assim, e fica no ponto. Eu pego o saleiro, jogo com cuidado, e fica sem sal ou fica salgado demais. Mas o camarada mete a mão e joga assim, e fica tudo bem. Por quê? Porque o cara na mão já sente qual é a quantidade certa, porque ele tem talento para a coisa. Eu não tenho. E a minha esposa tem talento para a cozinha. Denise, quando vai na cozinha, ela arrebenta.
E a gente, quando faz jantar lá em casa, pelo menos uma vez por semana, a gente senta a família toda para comer juntos. E os meus filhos toda vez falam, poxa mãe, você tem que abrir um restaurante. Poxa, que delícia, coisa e tal. Se tem um prato na comida italiana que é uma praga, é o tal do nhoque. Nhoque, quando você for a um restaurante, peça qualquer coisa, menos nhoque. Porque nhoque, normalmente em restaurante, é uma miséria de ruim. Ou coisa para fazer massa de nhoque é uma dificuldade, não é fácil. Ela faz um nhoque que nem na Itália tem igual. Melhor nhoque do mundo é que a Denise faz. Eu já provei nhoque no Brasil, na Itália, em tudo quanto é canto. E não tem jeito, eu já desisti, eu já sei que o dela é o melhor, acabou. Fechou, tem por onde. Mas eu, quando não estou com ela em casa, e estou com fome, vou para a cozinha. Vou na geladeira, sempre tem uma panela de arroz na geladeira, não tem? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um risoto. Tem um arroz sobrando, eu vou fazer um risoto. Risoto de quê? Meu risoto é ovo mexido, mistura no arroz. Fiz um risoto de ovo mexido. Para não ficar aquela coisa seca do ovo mexido com arroz, aí eu jogo um molho shoyu em cima. Aí eu vou na prateleira que tem uma montoeira de especiarias lá. Aí eu jogo em cima páprica, joga sal marinho, joga ervas daninhas, ervas italianas e tal. Quando eu vou comer, aquilo ali virou racumim, aquele veneno para rato. Um horror. Mas eu como. Eu não pode morrer de fome, então eu mando aquilo para dentro. A receita que eu próprio fiz, o veneno que eu próprio criei. Eu vou e como. Por quê? Porque não é o meu talento. Mas se você me botar numa pista de largada, numa prova de triatlon, ela não me acompanha, não. Ela não acompanha, não. Muito provavelmente, eu vou fazer pódio. Ela vai ficar só na torcida. Vem, vai. Deus deu talentos diferentes a cada um de nós. Deus deu talentos diferentes a cada um de nós. Mas todos nós temos talentos. Mas eu e você conhecemos gente ultra talentosa que nunca decolou na vida. Quem já conheceu gente talentosa que nunca decolou? Todo mundo, né? Então talento, o mundo acha que talento é segredo para o sucesso. Me parece que não é exatamente o segredo do sucesso. Pode ser um componente. Um outro componente, trabalho. Ah, pastor, se o sujeito trabalhar, ralar e se dedicar ao trabalho, vai ter sucesso. Nem sempre. Eu me lembro de uma pessoa que veio conversar comigo na África do Sul, eu era pastor lá, e veio um senhor conversar comigo, e ele dizia o seguinte, pastor, hoje a minha família está assim, se espedaçando. Meu filho, garoto, está com 20 e poucos anos, a gente já discutiu tanto, já brigou tanto, ao ponto de irmos os dois às vias de fato. Meu filho agora já é um homem, e a gente já saiu no tapa, os dois, trocando socos e tapas. Um horror. Mas nunca faltou nada lá em casa, porque eu sempre trabalhei, feito um condenado para ter tudo. O primeiro carro do meu filho não foi um Mini, que hoje em dia o Mini é da BMW, mas naquela época o Mini parecia um bonezinho andando no meio da rua. Não foi um Mini, não foi um Fusca, foi logo um BMW. Foi o primeiro carro que eu dei para ele, foi um BMW. Mas a gente não se entende, é uma brigalhada danada, a esposa está a ponto de me abandonar, eu não sei mais o que eu faço. Aí eu comecei a conversar com ele estava me dizendo, olha, eu vim para cá, para a África do Sul, eu me enfiei no trabalho, e eu trabalhava de manhã, de noite, de madrugada, o dia inteiro, e para dar conforto à minha família. A intenção do homem foi boa, mas ele trabalhou tanto, que ganhou muito dinheiro, mas esqueceu da família. O filho cresceu sem conhecer direito o pai, sem sentar para brincar com o pai, para jantar com o pai, para almoçar com o pai, a esposa a mesma coisa. Resultado disso, a família tinha virado uma confusão do tamanho de um bonde. Dinheiro que não acabava mais. Trabalhou feito condenado. Alcançou sucesso? Chegou num ponto de ruptura familiar. Então o trabalho simplesmente, quanta gente você e eu conhecemos que rala e não decola na vida? Uma outra coisa que alguém pode... Ah, pastor, às vezes o que falta é oportunidade. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Oportunidade é coisa que Deus te dá todo dia. Toda hora tem oportunidade. Em geral, as pessoas é que não enxergam a oportunidade. Ou não abraçam a oportunidade quando ela passa. Tem gente às vezes que chega para nós e conta, olha pastor, estou numa situação, estou desempregado há 1 ano, eu preciso de um trabalho, então a gente sonda com um, sonda com outro, fala com A, fala com B, e de repente alguém fala, olha, eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar lá na minha empresa, assim, a gente fala com a pessoa, fala, rapaz, arrumei um emprego para você, está pagando 500 prata por mês. Ah, não, é muito pouco.
Mas peraí, você está ganhando o que agora? Nada. 500 é muito mais do que nada. Abraça essa oportunidade, porque é muito pouco hoje. Mas se você começa a trabalhar, se dedica, de repente, da manhã você está ganhando 1.000, daqui a pouco você é promovido e vai subindo, ou daqui a pouco pinta uma outra oportunidade, mas pelo menos você não vai ficar agora sem nada na mão. Pega essa aí. Ah, não, é muito pouco. Então, vá para o inferno. Ou, quer dizer, vá com Deus. Bola para frente. Você está entendendo que a oportunidade, às vezes, não falta, mas a pessoa não abraça? Porque ela não consegue enxergar a oportunidade? Então, a oportunidade não é... quando a gente fala de oportunidade, a pessoa às vezes está falando, tipo assim, poxa, essa é a oportunidade da minha vida. Qual? Aqueles 6 números da Mega Sena, é a oportunidade que eu tenho. A pessoa pensa em um prêmio, ela pensa em uma sorte grande. Não, a oportunidade não é isso. Isso não é oportunidade. Oportunidades são momentos que acontecem frequentemente na sua vida, mas que eventualmente a pessoa não abraça. Então, oportunidade pode ser fonte de sucesso, pode não ser. Mas essa aqui, o mundo não pode ter. Você tem. E aqui está o segredo do sucesso. Aqui está o segredo do sucesso. Se você tiver talento, disposição para trabalho, pintar uma oportunidade, ótimo. Mas se você tiver isso aqui, essas outras 3 vão ser potencializadas. Que é uma capacidade especial dada por Deus, que a gente chama de unção. Unção. Não é unção, outro unção. Não é isso. É unção, capacidade dada por Deus para que você seja excelente naquilo que você tiver que fazer. Amém? E essa capacidade Deus dá gratuitamente. Tem gente que associa unção somente com questão religiosa. Ah não, o pastor tem unção para pregar. O diácono tem unção para evangelizar. O pastor Bené tem unção para profetizar. Mas espera aí. Desligue esse contexto de unção do contexto religioso e entenda que Deus te unge para que você seja um bom médico, um bom engenheiro, um bom arquiteto, uma boa dona de casa, uma boa empresária, para que você seja uma boa esposa ou enfim, uma boa arquiteta, uma boa profissional. Deus te unge para aquilo que Ele capacita você. Amém? Não é simplesmente uma questão ligada com igreja ou com questões religiosas. Deus te capacita para você viver a vida normal do dia a dia e ser um vitorioso. Amém? Olha só o que diz em Êxodo 31. Êxodo 31 é uma passagem que está falando sobre a construção do tabernáculo, a confecção do tabernáculo. O tabernáculo foi o primeiro templo do povo de Israel. Era um templo móvel. Era uma tenda que desmontava e montava. Quando a nuvem de Deus se levantava, eles desmontavam tudo e seguiam a nuvem. Quando a nuvem parava, eles montavam a tenda do tabernáculo, montavam tudo, e ali eles ficavam até quando a nuvem de Deus se movesse novamente. Mas eles não sabiam como fazer aquilo. Então, Deus foi dando a Moisés tudo o que era, toda a receita. Foi dando todas as medidas, olha, com tanto de comprimento, usando esse material, aquele material, usando madeira de acácia, usando ouro, usando prata, usando esse tipo de tecido, linho fino e púrpura. Deus foi dando toda a receita, com todas as medidas, com todos os pesos, com tudo que era necessário. Mas ele ainda assim, mas Deus, não adianta o Senhor dar para a gente a receita. O Senhor sabe que esse povo aqui todo, saiu do Egito, todo mundo sempre foi escravo. O que esse povo aprendeu a fazer na vida foi pisar o barro, jogar palha para fazer tijolo, para construir palácio para faraó, para construir pirâmide. É isso que esse povo aprendeu a fazer. Aqui ninguém manja de arquitetura, ninguém manja de desenho, ninguém manja de nada disso. Aí ele diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Olha só o que Deus disse para Moisés: Moisés, você não precisa ficar preocupado, porque o povo aí não tem pessoas que não fizeram curso na H-Stern para aprender como lapidar pedras. Não precisa ficar preocupado porque você não tem aí gente que não fez curso na Universidade Federal de Arquitetura para saber como construir isso ou aquilo. Porque eu estou capacitando, por exemplo, esse camarada chamado Bezalel, e eu vou dar a ele capacitação para
para ele ter entendimento e conhecimento em todas essas artes aqui, de lapidar pedras, de fazer desenhos, projetos, e deixa com ele que ele vai fazer, ele vai saber entalhar madeira, ele vai saber fazer e resolver essa parada toda. Agora olha só, o que Deus disse para ele? Eu enchi primeiramente do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus trouxe a reboque habilidade, inteligência e conhecimento. Deus pode fazer isso por você? Se fez por esse tal de Bezalel, não pode fazer por você? Claro que pode. E eis que dei por companheiro a Oliabe, ainda dei um ajudante para o cara, a Oliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Ele levantou a Oliabe como seu ajudante direto, e levantou mais uma penca de homens, que iam formar com ele uma turma, de gente capacitada e habilitada para fazer trabalho em pedras preciosas, em ouro, em prata, em bronze. Deus capacitou essa gente. Ele pode te capacitar? Com certeza. Isso é o que se chama unção. Essa capacitação que vem de Deus. E há dezenas de exemplos bíblicos. Você vai olhar para Moisés. Moisés disse para Deus que não sabia falar. Deus capacitou ele para falar. Você vai olhar para José. José não sabia administrar, mas Deus capacitou para ele ser o governador do Egito. Você vai olhar para Josué. Não sabia guerrear. Deus o capacitou para ser um general bem sucedido. Você vai olhar para Gideão. Não sabia comandar, mas Deus o capacitou para comandar um exército de 300 homens que derrotou todos os midianitas. Você vai olhar para Davi. Davi não sabia reinar, mas Deus o capacitou para que ele fosse o melhor rei que já houve em Israel. Você vai olhar para Esté, uma jovem de 14, 15 anos, que não sabia como ser princesa, mas Deus a capacitou, e ela conseguiu com a sua meiguice, torcer o coração do rei para favorecer o povo de Israel. Você vai olhar para Paulo, que não tinha a mínima ideia de quem era Jesus, e Deus o capacitou para ser o pregador da graça. Você vai olhar para Estevão, e vai ver que ele não tinha nenhuma coisa de especial, era apenas um diácono, mas Deus o capacitou para ser um tremendo evangelista. Você está entendendo que Deus pode capacitar você para aquilo que Ele quiser? Para aquilo que você sonha, para aquilo que você deseja. E o exemplo máximo é Jesus. As pessoas não entendem, às vezes, elas mistificam Jesus. E acham que tudo que Jesus fez porque era Deus. Mas olha só, Jesus disse que as obras que Ele fez, as mesmas obras nós faríamos e obras maiores. Se tudo que Jesus fez como Deus, então essa frase de que nós faríamos coisas iguais e maiores é uma mentira, porque você e eu não somos Deus, nem nunca seremos. Se Jesus disse isso, é porque Ele fez o que fez como um homem ungido pelo Espírito Santo de Deus, como você e eu somos homens e mulheres ungidos pelo mesmo Espírito Santo. Amém, gente? Prova disso, Atos 10, versículos 37 e 38, Pedro falando. Ele diz o seguinte: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus. Agora pense em Jesus como Deus. Deus precisa de ser ungido para alguma coisa? Não. Quem foi ungido aqui não foi o Jesus Deus, foi o Jesus homem. Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Isso é um mistério que você só vai entender no céu. Ele não era 50% Deus e 50% homem. Ele era 100% Deus, mas 100% homem. E Jesus, o Filho do Homem, foi ungido por Deus. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual mandou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Efésios 2:10 diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, e a palavra correta no grego é recriados, refeitos, feitos de novo em Cristo Jesus para boas obras, ou seja, para o sucesso, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Alguém diga amém aí? Amém. Mas ainda assim tem muitos crentes por aí que não estão desfrutando desse sucesso, que não estão vivendo uma vida de sucesso. A visão fica bloqueada pela religiosidade, o entendimento fica bloqueado por causa de mensagens erradas, de ensinos errados, de aprendizado errado. Quando eu aprendo de forma errada, eu creio de forma errada. Quando eu creio de forma errada, os resultados que eu vou colher são resultados errados. Fatal, não tem por onde.
Muitos não obtêm sucesso apesar de terem talento e de trabalharem arduamente. Outros não creem ter talento, ou não conseguem ver as oportunidades porque têm a sua visão embaçada pelas circunstâncias. No que concerne a Deus, presta atenção nisso. No que concerne a Deus, o seu problema já está resolvido e o seu sucesso é garantido. Queria que você dissesse em alto e bom som isso para a pessoa que está do seu lado. Meu irmão, no que concerne a Deus, o seu problema já está resolvido e o teu sucesso já está garantido. No que depende de Deus, o teu problema já está resolvido e o teu sucesso é garantido. No que depende de Deus, eu vou dizer isso mais uma vez, no que depende de Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. Deus está dizendo para você, amém, a minha vontade é o teu sucesso. Você entende que há pessoas que oram assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Por isso eles estão dizendo assim, venha o que vier. Presente ou uma bomba atômica. Manda, Deus, seja feita a tua vontade, azar. Aleluia. Se vier o presente é bom, se vier a bomba atômica eu morro logo e acaba desse sofrimento, mas seja feita a tua vontade. Não, você tem que entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Não é uma bomba na sua cabeça. E Deus não tem bomba para mandar na sua cabeça. Amém? Bomba, você precisa entender que bomba no mundo espiritual, ela cai ao contrário do mundo natural. No mundo natural, a bomba cai de cima para baixo. No mundo espiritual, ela vem de baixo para cima. Porque vem do inferno. O que vem de cima é bênção. O apóstolo Tiago diz para nós que todo o dom dado que vem do alto é bom. Vem de Deus e é bom. Amém? Então eu preciso entender que no que depende de Deus, no que concerne a Deus, o seu problema já está resolvido e o seu sucesso é garantido. Aleluia! O que eu preciso então? Eu não posso mudar tudo que precisa ser mudado na minha vida. Eu sozinho não consigo mudar tudo que está à minha volta para que eu seja bem sucedido. Há certas coisas que estão completamente fora do meu controle e do seu controle. Se dependesse de mim, a política econômica desse país era outra. Mas eu não posso torcer a cabeça da Dilma. Como é que eu vou fazer ela mudar? Se dependesse de mim, o dólar e o real batiam 1 com 1. Amanhã mesmo a gente ia para Orlando. Vamos lá visitar o Mickey, o Pateta, o Pato Donald. Vamos andar na montanha-russa da Disney. Vamos visitar o Universal Studio. Amanhã mesmo. Se dependesse de mim, o real e o euro, 1 a 1. Eu vou fazer uma excursão da igreja. Onde é que nós vamos? Vamos a Paris, fazer compras. Comprar camisa, calça, sapato, meia, aleluia. Cueca, roupa íntima, tudo. Vamos comprar tudo lá. Em Paris, aleluia. Mas não estou no controle disso. Você pode mudar a política econômica do país? Você pode acabar com a inflação que está comendo tudo por aí? Bem que a gente queria. O que a gente pode fazer? A gente só pode orar. Inflação de 8,4%, quase 8,5%. Eu posso mudar isso? Eu quero, mas eu posso? Não consigo. Eu só posso orar sobre isso. Há certas circunstâncias que não estão debaixo do meu controle, que não importa o que eu faça, eu não consigo mudar. Mas circunstâncias favoráveis não são o segredo do sucesso. Nunca foi. Pelo contrário, as grandes histórias de sucesso que você vê na Bíblia começaram com circunstâncias extremamente desfavoráveis. Dá uma olhada na história de José do Egito. Como é que ela começou? Pastor, num jardim de rosas, onde José passeava e um anjo apareceu. Eis que te digo, meu servo, te levarei para o Egito, e lá serás o governador. Acima de você, só o faraó. E você irá até lá, montado num cavalo alado, cor de rosa. Tudo te irá bem. Será uma maravilha. Os irmãos pegaram o camarada, um moleque de 16, 17 anos, jogaram num poço seco, para morrer numa cisterna. Depois pensaram, não vamos deixar o moleque morrer não, vamos fazer um favor para ele, vamos vender ele como escravo. Vendeu como escravo, e foi vendido no Egito. No Egito foi parar na cadeia. Que história, só que circunstância favorável, hein? De escravo para cadeia, escravo preso na cadeia, que coisa maravilhosa, história bendita. Mas um dia Deus entrou em cena, e transformou aquele miserê numa história de sucesso. Amém, gente? Circunstâncias favoráveis nunca foram o segredo do sucesso, nunca.
Nunca. Você não pode esperar as circunstâncias. Quando as circunstâncias... Eu vou ficar quietinho aqui, pastor, esperando a maré mudar. Quando o Brasil se acertar... Gente, eu estou esperando o Brasil se acertar desde que eu sou criança, que meu avô já falava que naquela época a coisa era ruim. E desde aquela época eu estou na esperança de que vai mudar, vai melhorar, vai mudar, vai melhorar. E aí eu comecei a entender que o Brasil é o país do futuro, sempre foi. E tem gente que acha que sempre será. Porque nunca é para agora, é sempre para o futuro. Será. Não, eu quero... Deus quer para você sucesso hoje. Hoje. Não é para o futuro, é para hoje. O segredo do sucesso, meu irmão, está dentro de você. O segredo do sucesso está dentro de você, não está do lado de fora. Entenda o seguinte, Deus usa o natural para produzir o sobrenatural. Mas a sua dependência não está no natural. Deus pode usar um empresário, Deus pode usar um político, Deus pode usar qualquer coisa. Deus pode usar... Na Bíblia Deus usou tanta coisa natural, usou um faraó para abençoar José. Usou um machado para abençoar Elias. Deus pode usar o que Ele quiser no natural. Mas para produzir no natural, Ele produz o sobrenatural. Então a minha dependência não está no natural. A minha dependência está no sobrenatural. O segredo do sucesso já está dentro de você. Coloque a sua mão sobre o seu coração e diga isso para você mesmo, meu irmão. O segredo do sucesso está aqui dentro, ó. Já está aqui. Já está dentro de mim. O potencial para ser bem sucedido já está em você. Amém, meu irmão? Aleluia. Provérbios 4, 23, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, ou seja, não é a bomba cardíaca, mas o seu espírito. Sobre tudo que você deve cuidar, cuida do seu espírito, porque dele procedem as fontes de vida. Se eu quero encontrar ou fazer desabrochar a capacitação especial que Deus me deu, eu preciso fixar os meus olhos em Jesus e fortalecer o meu espírito, porque é do meu espírito que fluem as fontes de vida. Então eu quero falar para você aqui de alguns segredos para você fortalecer o seu espírito. Algumas dicas espirituais, práticas, para você fortalecer o seu espírito. Primeira delas, você precisa orar em línguas todos os dias. Você precisa orar em línguas todos os dias. Ah, pastor, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Dá seu jeito. Desmistifica essa história, pelo amor de Deus. Para com essa coisa de que batismo com o Espírito Santo só acontece naquele culto especial, quando tem um pastor de fora, convidado especial, que vem numa noite que está tocando aquela música. Ah, eis que ouço, pastor, um som melodioso. O Espírito Santo está chegando, aleluia. Estou sentindo aqui. Desmistifica, meu irmão. Sai dessa. Sai dessa, desmistifica. Você não precisa de música especial. É legal quando acontece isso, quando você tem um culto emocionante, que você chora, baba, rola, que vem um pregador, que traz uma palavra ungida. É bênção isso? É legal? Mas é só assim que o Espírito Santo se manifesta? De jeito nenhum. Não posso enjaular o Espírito Santo e dizer, é só desse jeito. Não, eu posso ser batizado em casa, tomando banho peladão no chuveiro. Pastor, no chuveiro, sem roupa, o Espírito Santo Ele que te formou, não vem da sua mãe? Você acha que ele nunca te viu nu? Você não tem que ter esse... Deus pode te batizar a qualquer momento, em qualquer lugar, basta você crer. O segredo do batismo com o Espírito Santo não é um ambiente especial, é o ambiente especial que é dentro de você, não do lado de fora. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, peça isso para Ele hoje. Peça isso a Ele hoje. E diga, Senhor, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo, eu quero ter o dom de línguas, porque o dom de línguas, ele edifica. Na verdade, gente, orar em línguas é uma experiência poderosa, porque é a academia do Espírito Santo, é a academia do seu Espírito, perdão. A academia do Espírito. A gente quer malhar o corpo, quero ficar mais sadio, com menos colesterol. Para onde que eu vou? Eu vou malhar onde? Vou para a academia. Chego lá, vou puxar ferro, vou correr na esteira, vou malhar na academia o físico. Mas aonde eu vou malhar o meu espírito? Orando em línguas. Orando em línguas. Eu preciso aprender a orar em línguas todos os dias. 1 Coríntios 14, 18, o apóstolo Paulo diz, eu dou graças a Deus porque eu falo em outras línguas mais do que todos vocês. Falando sobre a igreja de Corinto. Falo em línguas muito mais do que todos vocês. Judas, no versículo 20,
O apóstolo Judas, irmão de Jesus, no versículo 20 ele diz: vós, porém, igreja, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. O Espírito, orar no Espírito é fonte de edificação para o seu próprio Espírito. É fonte de fortalecimento para o seu Espírito. Segunda coisa, para você fortalecer o seu Espírito, que é da onde fluem as fontes de vida, você precisa confessar a palavra. Dizer a si próprio, sobre si próprio, o que Deus diz. Amém a seu respeito? Eu preciso dizer sobre mim mesmo, sobre as minhas circunstâncias, aquilo que Deus diz na sua palavra. Se Deus diz que eu sou mais que vencedor, eu vou dizer isso, eu sou mais que vencedor. Se a Bíblia diz que eu sou curado, eu vou fazer essa confissão de fé. Senhor, desde a planta dos meus pés até o topo da minha cabeça, eu tenho saúde plena. Eu preciso fazer essa confissão de fé diariamente. Eu preciso fazer essa confissão de fé constantemente. Teve uma pessoa que me perguntou outro dia: pastor, mas como é que eu faço isso? Não há um conflito aí entre eu fazer essa confissão e tomar remédio? Se eu estou com uma enfermidade que eu preciso tomar remédio, eu jogo o remédio fora. Falei, não faça isso, não é nada disso. Não é nada disso, continua tomando o seu remédio, porque a sua fé não está no remédio, a sua fé está em Jesus. Fixe a sua fé em Jesus. Aí eu dei para ela um exemplo interessante, que eu ouvi o Kenneth Hagin pregando, no primeiro seminário que eu fui lá nos Estados Unidos, o seminário de inverno. O Kenneth estava vivo naquela época, lógico que eu assisti, não era o fantasma dele, era ele. E ele, já com 80 e poucos anos, bem velhinho, e ele pregando, ele disse que foi pregar uma vez numa igreja de um pastor que não entendia nada sobre cura divina. Ele pregou sobre cura, o pastor ouviu, foi impactado, acreditou, e esse pastor era diabético. Esse pastor chegou em casa, tomava insulina todo dia. Aí esse pastor chegou em casa, tomou uma decisão com Deus: Deus, eu creio que eu estou curado, plenamente curado desse diabetes. No dia seguinte, quando ele acordou, ele pegou todo o seu equipamento, fazer glicemia, sua seringa, preparou a sua injeçãozinha de insulina, e disse: Senhor, eu creio que o Espírito Santo está agindo no meu corpo físico, me curando de toda diabetes. E pum, tomou a sua dosezinha de insulina. Passado um tempo, ele foi ao médico, que tinha que ir regularmente ao médico, para conferir a medicação. O médico pegou o exame de sangue, fez um exame de sangue na hora, olhou e falou assim: peraí, você aumentou a dose de insulina? Ele falou: não, estou tomando do jeito que na medida que o senhor mandou. O médico falou: então vamos diminuir, porque seu açúcar baixou demais. Diminuiu a dose de insulina. Ele, opa, está fazendo efeito aquela oração que eu estou fazendo. Continuou tomando sua dose de insulina, e todo dia quando ele acordava de manhã: Senhor, eu te agradeço, porque o teu Espírito Santo está agindo no meu corpo físico, me curando de toda diabetes. E tomava a sua dose de insulina. Voltou ao médico, diminuiu a insulina. E numa sucessão de vezes que ele voltou ao médico, num período de 6 meses, o médico retirou a insulina e disse: olha, se você continuar tomando insulina, você vai ter um piripaque, porque eu não sei como nem porquê, a tua glicose está normal. Foi um processo de 6 meses, mas ele não tomou uma atitude: vou jogar essa insulina no vaso sanitário da descarga. Não, isso é atitude de falta de bom senso. Você está entendendo isso? Há pessoas que são recomendadas, aconselhadas por pastores: se você tomar remédio é falta de fé, chega em casa agora e jogue fora. Quando você passar mal, leva o pastor junto com você para o hospital, para ele pagar a conta, porque isso é falta de bom senso. Não tem nada uma coisa a ver com a outra, jogar remédio fora. Tem lugar nenhum na Bíblia que diz que você deve fazer isso. Você precisa crer que Deus vai te curar, e quando você for curado, o próprio médico vai dizer para você: para de tomar esse remédio. Você está entendendo isso? Mas você precisa confessar a palavra todo santo dia. Você quer prosperar? Você precisa se lembrar que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém, gente? Filipenses 4,13 diz lá: tudo posso naquele que me fortalece. Para as pessoas que ficam me criticando, dizendo que eu prego autoajuda, isso aqui eu não tirei do livro de Paulo Coelho. Isso aqui eu saí de um livro chamado Bíblia. Ou seja, quem disse isso aqui foi Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu preciso confessar isso. Terceira coisa, se eu quero fortalecer o meu espírito, eu preciso me ver possuidor das promessas. Eu preciso... A Bíblia é um livro de imagens, sabia? A Bíblia é um livro de imagens. Por exemplo, Salmo 125, versículos 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Você não é um monte de pedra e terra, mas a Bíblia te compara a um monte. Ela dá uma imagem para você entender. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre.
como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora até a semana que vem. Não, é para sempre. Salmo, no capítulo 1, versículo 3, diz que o homem que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, que segue ao Senhor, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. É uma imagem que Deus pinta. Ele é como uma árvore plantada com junto de águas que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Se isso aqui não é sucesso, eu não sei mais o que é sucesso. Tudo que ele faz será bem sucedido. Salmo 128, do versículo 1 ao 3, bem-aventurado, feliz, bem-sucedido, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Gente, Números 21, conta a história de um episódio em que o povo de Israel se rebelou contra Deus. Isso fez com que viessem serpentes, que a Bíblia chama de serpentes abrasadoras. Quando elas picavam a pessoa, era uma queimação horrível, e em pouco tempo aquele veneno ia tomando conta do corpo da pessoa, ela morria. Aí Moisés orou, Deus deu uma resposta: você vai construir uma serpente de bronze, colocar ela num poste, todo aquele que olhar para a serpente de bronze, for picado por uma serpente abrasadora, olhar para a serpente de bronze, vai ser curado. Quando a pessoa era mordida, está queimando, a serpente me mordeu, o que você tem que fazer? Não tem soro antiofídico, não tem hospital, não tem ambulância, não tem SAMU, não tem SUS, o que eu faço? Olha para a serpente de bronze. A pessoa olhava para a serpente de bronze, era curada. Mais tarde Jesus traz a revelação de que ele era aquela serpente de bronze, porque a serpente é símbolo de maldição, e Jesus na cruz se tornou maldição no nosso lugar, para que nós tenhamos a bênção de Abraão sobre a nossa vida. O que eu preciso fazer quando as serpentes estão à minha volta, as circunstâncias desfavoráveis, o diabo tentando me dragar para o buraco? Eu preciso olhar para Jesus, eu preciso ter os olhos fixados nele. Quando Deus quis dar a Abraão uma ideia sobre a dimensão da sua descendência, ele mandou que Abraão olhasse para as estrelas, a sua descendência espiritual, que é a igreja, e para a areia, que são a sua descendência natural, Israel físico. São imagens. Isaías 61:1 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Mas Jesus, quando cita isso aqui em Lucas, primeiro discurso que Jesus fez, primeira pregação de Jesus, foi na sinagoga de Cafarnaum. Aí Jesus se levanta, dão para ele o livro de Isaías, e ele lê justamente aquela passagem. Agora olha só como é que Jesus lê essa passagem. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para impor em liberdade os oprimidos. Isaías, aonde Isaías fala proclamar libertação aos cativos, Jesus diz restaurar a vista aos cegos. Ou seja, Jesus está dizendo que os cativos são aqueles que não conseguem enxergar a si próprios como Deus os enxerga, que não conseguem se ver dentro das promessas, possuidores das promessas de Deus. Essa cegueira espiritual é um cativeiro, e eu preciso sair desse cativeiro me vendo como Deus me vê, me enxergando como Deus me enxerga. Amém, gente? Eu preciso disso. E lembre-se que a vida espiritual, ela é um todo, as partes se somam para produzir um resultado final. Ou seja, o caminho do sucesso é composto por fatos que vão se complementando. Ser dizimista e ofertante é importante, mas é uma parte. Você ser membro fiel de uma igreja local é importante, é outra parte. Isso se encaixa com o fato de você amar o próximo. Amar o próximo é outra parte desse plano. Você perdoar quem te ofende é outra parte. Essas coisas vão se encaixando para produzir na sua vida sucesso. Uma pessoa de sucesso verdadeiramente jamais é uma pessoa que carrega dentro de si mágoas e ressentimentos, porque isso são bloqueios para o sucesso. Você está entendendo? Sucesso pleno. Deus quer para você sucesso pleno.